Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2015 e se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. A questão fala sobre criar um selo de qualidade para identificar as garrafas térmicas e que ele vai informar a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de 6 horas do seu fechamento, através de uma porcentagem em relação à temperatura inicial, após o equilíbrio, né? Temperatura inicial de equilíbrio. Aí tem a tabela com os 5 selos, né? A, B, C, D, e a respectiva faixa de porcentagem. Porcentagem da variação de temperatura, que é importante lembrar disso. Ó. Quanto que variou de temperatura depois de 6 horas em que atingiu o equilíbrio térmico. Os dados fornecidos, a gente vai misturar uma certa quantidade de água fria a 10 graus Celsius, uma certa quantidade de água quente a 40 graus Celsius. E de acordo com o próprio texto, a proporção será de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Como ele não deu um valor absoluto, você pode pensar que é 1/3 de quilograma, por exemplo, né? 1/3 de 1 quilograma e 2/3 de 1 quilograma. Ou simplesmente coloca um valor total para a massa e coloca 1/3 da massa total e 2/3 da massa total. Tanto faz. E depois de 6 horas, 6 horas depois de misturar essa água quente com essa água fria, obtemos uma temperatura de equilíbrio igual a 16 graus Celsius. E aí, qual será o selo dessa garrafa, sabendo que ela chegou a 16 graus Celsius 6 horas depois? Primeiro erro, toma cuidado. 16 graus Celsius não é a temperatura de equilíbrio. 16 já é a redução dessa temperatura, né, já é a mudança dessa temperatura depois de 6 horas com aquele líquido dentro da garrafa. Então, nosso objetivo, na verdade, é justamente descobrir qual foi a temperatura de equilíbrio dessa mistura para descobrir depois de 6 horas o quanto que essa temperatura sofreu de variação. Bom, primeiro, uma ilustração para a gente entender direitinho, passo a passo, o que está sendo feito. Vou colocar ali 2 quantidades de água, só que uma a 10 graus Celsius e outra já a 40 graus Celsius. Até que isso atinja o equilíbrio térmico. Então, na hora que eu coloquei, vou esperar alguns segundos, não demoram 6 horas para isso acontecer, claro. Então, após alguns segundos esperando, vou dizer que todo esse conteúdo, toda essa água, atinge uma temperatura final, que eu vou chamar de TEQ, temperatura de equilíbrio. E aí sim, depois que atingiu a temperatura de equilíbrio, 6 horas depois, a gente sabe que ela atingiu a temperatura de 16 graus Celsius. E aí, vamos resolver primeiro a parte de temperatura de equilíbrio. Isso aqui é uma questão clássica. Vários vestibulares cobram esse tipo de questão, que é quando você tem 2 corpos ou mais trocando calor entre si. Eu costumo chamar isso de questão de trocas de calor ou questão de equilíbrio térmico. Nesse tipo de problema, você sempre vai pensar em somar as trocas de calor e igualar a zero. Porque durante esses poucos segundos em que levou para atingir o equilíbrio térmico, a troca de calor foi apenas entre a água quente e a água fria. Não houve troca de calor com o meio externo. E se houve, foi muito pouco, algo desprezível para esse tempo de equilíbrio. Claro que depois de 6 horas teve troca de calor com o meio externo, por isso que a temperatura vai sofrer variação. Mas ao colocar água quente com água fria, eu vou dizer que um trocou o calor com o outro e apenas isso. Então vai ficar assim: calor trocado pela água quente mais o calor trocado pela água fria, essa soma das trocas de calor tem que ser sempre zero. E se tivessem 3 corpos, essa mesma lógica ainda é verdadeira. Basta acrescentar o calor trocado pelo terceiro corpo, pelo quarto, pelo quinto e assim por diante. Eles trocam calor apenas entre si. Então, todo o calor que foi perdido foi também absorvido dentro do sistema. Vamos usar o cálculo de calor sensível. Então, qual foi o calor trocado pela água quente? Vou dizer que foi a massa de água quente vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água quente. A famosa fórmula do que macete, calor sensível. Se teve variação de temperatura, não precisa se preocupar com o calor
latente, ok? Só calor sensível. Para água fria, mesma coisa. Massa de água fria, calor específico da água e variação de temperatura da água fria. Isso tudo tem que ser igual a zero. Já vamos dividir toda a equação pelo calor específico da água. Já vou poder cancelar esse calor específico dos dois termos. Se a gente tem a mesma incógnita em todos os termos, dá para cortar tranquilamente. Agora, no valor de massa, eu vou colocar apenas 1/3 e 2/3. Só cuidado para não confundir, né? A água quente está na proporção de 2/3. Então, aqui vai ficar 2/3. Se quiser completar para ficar mais bonitinho, 2/3 de uma massa total mzão. Só que esse mzão vai acabar cortando também no final, não vai mudar em nada. Então, vou deixar só 2/3 que está ótimo. E a diferença, a variação de temperatura da água quente, vai ser justamente a temperatura de equilíbrio, que vai ser sua temperatura final, menos a sua temperatura inicial de 40 graus Celsius. Prontinho. Para a massa fria, a mesma coisa, só que agora 1/3. E a sua variação de temperatura também vai ser a temperatura de equilíbrio, porém, inicialmente estava a 10 graus Celsius. Agora, é só resolver essa equação. Nós temos 1/3 de um lado, 2/3 do outro. Dá para simplificar esse 3 aqui de todo mundo, que seria multiplicar toda a equação por 3. Faz o produto interno. Nós temos 2 vezes a temperatura de equilíbrio, menos 2 vezes 40, que é 80, mais temperatura de equilíbrio, menos 1 vezes 10, que é igual a 10. Isso vai dar 2 vezes temperatura de equilíbrio mais temperatura de equilíbrio. Temos 3 vezes a temperatura de equilíbrio. Menos 80 com menos 10 vai ficar menos 90, que eu jogo somando do lado direito da equação. Resultado final, a temperatura de equilíbrio, ao misturar esta água quente com essa água fria, será de exatamente 30 graus Celsius. Porém, por ainda ser um líquido quente em relação ao meio externo, ao longo de 6 horas ele vai perdendo calor e vai resfriando até atingir aqueles 16 graus Celsius. Vamos responder então o selo de qualidade? O quão boa foi essa garrafa térmica? Para descobrir isso, é só a gente dividir, de acordo com o texto, a sua variação de temperatura ao longo das 6 horas em relação à temperatura que ela atingiu no seu equilíbrio. Isso aqui vai dar quanto? Se ela foi de 30 para 16, eu vou até colocar na figura para ficar melhor da gente visualizar. Ó. Ela estava com 30 graus Celsius e passou para 16. Tivemos uma variação de 14, certo? Tudo bem que é menos 14, porque já que ela está baixando a temperatura, mas a gente vai fazer em módulo. Então, ela variou 14 graus Celsius em relação aos seus 30 graus Celsius iniciais. Você concorda comigo que o ideal para a garrafa ter um bom selo é que essa variação de temperatura seja mínima, né? Ela tenha a menor variação de temperatura após 6 horas dentro da garrafa. Por isso que o ideal é que esse cara daqui seja o menor possível, dando a menor porcentagem possível, e é por isso que o selo do tipo A, que é o melhor de todos, é o que tem a menor porcentagem, seria menos que 10%. O que não é claramente o caso da nossa questão, já que 14 sobre 30, poxa, isso aqui é quase 15 sobre 30. Aqui vai ficar quase 0,5, 50%. Só que como nós temos 14 ao invés de 15, eu vou dizer que é aproximadamente menor, olha só esse símbolo, aproximadamente menor do que 0,5. Ou se você já quiser colocar em porcentagem, quanto ela variou de temperatura em relação à sua temperatura de equilíbrio, aproximadamente menor que 50%. E é assim que a gente mede a qualidade dessa garrafa térmica. E aqui só uma observação importante, minha figura não é uma garrafa térmica. Certamente, essa daqui não seria uma garrafa térmica porque ela não tem as estruturas de uma garrafa térmica, aquela parede dupla de vidro, aquela tampa, né, de rosca um pouco mais potente do que essa. Isso aqui foi só uma ilustração, tá? Uma garrafa ilustrativa de plástico como a gente está acostumado. Ok, se for então um pouco abaixo de 50%, procurando na tabela,
se encaixaria no tipo D. Selo do tipo D. Gabarito letra D. E aí, gostou dessa resolução? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta sua dúvida se tiver, se inscreve no canal para me dar essa força e continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se quiser um curso de física completo, do básico ao avançado, pensando na prova do Enem, então acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.